Hoje a minha mulher nasceu e quer falar o seu coração. E que Deus colocou o coração nesse. Amém. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos dar sequência à nossa série Ó Pátria Amada Idolatrada. Eu vou pedir para a Joyce estar passando o vídeo da série para a gente, por favor. Hoje a gente vai falar sobre o segundo tema dessa série, sujeitos, porém não cegamente. Amém. Talvez você esteja aqui hoje pensando que esse tema não é um tema tão relevante assim para poder estar sendo falado no culto à noite. Ou talvez você ache que é de extrema relevância e urgência. Não sei, só o Senhor sabe o que cada um de nós pensa e sente. Mas o fato é que exercer a nossa cidadania, e o voto é uma dessas formas, né? Não, eu nem diria que seria a principal, mas é uma delas com certeza, é algo importante para nós também, discípulos de Jesus, que não somos do mundo, mas ainda estamos nele, né? Então, eu vou pedir para que você feche seus olhos, que a gente faça uma oração, em seguida a gente vai estar lendo o texto base de hoje. Pai Celeste, nós somos o teu povo e estamos diante de ti, Senhor. Tu, ó Deus Santo, um dia nos chamou, nos tirou do reino das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor, nos convocou como os discípulos de Cristo a sermos também feitos através dele, teus filhos, Senhor. E aí, Pai, a nossa relação com a terra que nós nascemos, ou com a terra em que nós vivemos, é ressignificada a partir daí. Nós, Senhor, que antes, ó Deus, éramos um povo que não tinha uma identidade exata ou que jurava glória a uma bandeira, a um hino, a um símbolo de Estado. Agora, Senhor, somos o povo do Deus vivo. Agora, Senhor, somos peregrinos em terra estrangeira, Pai. E o lugar em que nascemos ou vivemos passa a ser o nosso campo missionário. O lugar no qual muitas vezes o Senhor, Pai, nos chama para comunicar, pregar o Evangelho e avançar o Teu reino. O lugar, Senhor, no qual nós como igreja temos responsabilidade, sim. Mas não uma responsabilidade de adoração, uma responsabilidade de estarmos ligados até mesmo politicamente. Uma responsabilidade, Senhor, de sermos os Seus sacerdotes nesse país, Senhor. Nos ajuda a cumprir, Deus, essa função. Nos ajuda, Senhor, a prestar, ó Deus, adoração somente a Ti e a mais nada, Pai. E aí sim, servir a pátria no qual nós nascemos e vivemos, Pai. Nos ajuda a ser bíblico, Senhor. E ser bíblico, Pai, é ser Teu povo e não o povo de mais ninguém. Que o Teu nome seja louvado com isso. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai seguir no texto de 1 Pedro. Hoje a gente vai ler do capítulo 2, né? Como semana passada. Só que hoje a gente vai ler do 9 até o 17. Valeu, Rafa. Vou pedir para a Joyce passar para a gente. Diz assim a palavra. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são o povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo.
Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é uma imagem que eu pedi para a Joyce, eu separei para a Joyce passar para a gente. Enquanto isso, deixa eu beber um gole d'água. Essa imagem aí, um desenho, um belo desenho, né? Essa imagem, para quem não sabe, remete ao texto do Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Você não precisa abrir, a Joyce também não precisa passar, eu vou ler rapidinho. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Essa imagem aí, vocês não podem não estar conseguindo identificar, mas ali tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó, tem o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, a Lídia, tanto a da Bíblia quanto a nossa também, eu e você. Porque essa imagem é o povo de Deus. São todos os discípulos de Jesus na história, desde o início da história humana até o dia que Jesus voltar. E nós estamos reunidos juntos adorando o Senhor, proclamando a sua glória para sempre e eternamente. E por que eu estou mostrando essa imagem para vocês? Porque, primeiro de tudo, para falar sobre o tema que a gente está falando aqui esse mês, a gente precisa entender que nós somos um povo. Você e eu não fomos jogados por Jesus aqui. Algumas vezes, inclusive, a gente tem conversado sobre isso aqui. Nós fazemos parte de um legado de milhares de irmãos e irmãs nossos que vieram antes de nós, que deram sua vida para que você tenha uma Bíblia na mão hoje, que oraram bastante por vocês, sem nem imaginar como seria o rosto de vocês. Um legado de um povo no qual Deus separou entre as nações, de todas as culturas e povos, para formar um único povo em Cristo Jesus. Se você pegar as cartas dos apóstolos, é um assunto recorrente ali. Eles estão sempre dizendo que Cristo é o Deus de judeus e de gentios, ou seja, do povo da antiga aliança e nós, aqueles que não somos judeus, mas que estamos na nova aliança também. Constantemente, a Bíblia nos ensina que somos um único povo. E entender isso é fundamental para a gente avançar. Entender isso é fundamental para a gente entender como é a nossa relação com o lugar que a gente vive, que a gente nasceu, como eu orei, e vive até hoje. Então, esse aí é um retrato, um dos vários que já pintaram, desenharam, nosso, adorando ao Senhor com as vestes brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Só que, quando você pega ali o texto de João 17, Jesus está orando por todos os seus discípulos, inclusive por nós, e essa é a questão, há um texto ali que ele fala que nós ainda estaríamos no mundo, mesmo não sendo do mundo. Isso quer dizer várias coisas, dentre elas que nós ainda temos responsabilidade com esse mundo. O texto de Jeremias, capítulo 29, o Senhor vai mostrar para os judeus ali, que eram o povo de Deus da época, que eles tinham que orar pela cidade da Babilônia, ainda que estivessem cativos lá. Porque o avanço da cidade ou do país, naquela época, esse contexto de cidade significava a pátria que se vivia. Quanto mais avançar, quanto mais crescer a cidade, melhor é para nós. Afinal de contas, nós vivemos nela também, né? Tem um dos filmes da Marvel lá no início, quando era bom, o Guardiões da Galáxia,
que eles estão tentando salvar o universo e perguntam exatamente isso. Por que você quer salvar o universo? O guaxinim lá, eu esqueci o nome, Rocket, né? E o Peter Quill, que é o líder, fala: porque eu vivo na porcaria do universo. Se ele explodir, eu também vou explodir junto. Então, a melhoria do local que a gente vive é uma questão até mesmo de sobrevivência para nós. Nós estamos aqui e, claro, quanto mais avançar as questões da medicina, as questões de urbanização, as questões de esgoto, as questões políticas, sociais, e toda a ordem que seja, melhor para a gente como igreja também. A gente vai ter mais estrutura para poder avançar. O apóstolo Paulo fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, e isso é fundamental para que o evangelho fosse pregado por todas as nações. Para vocês terem uma ideia, existem até hoje várias estradas que o Império Romano construiu naquela época. E foi muito mais tranquilo para Paulo, Barnabé e os irmãos que nós sabemos que eram missionários ali no primeiro século avançar para outras nações para pregar o evangelho, por conta dessa melhoria tecnológica que o Império Romano, o Império Secular, proporcionou. Então, é nossa responsabilidade, sem dúvida, orar pelo poder secular. O texto que a gente leu de Pedro, ele fala sobre o rei, e o rei ali simboliza o governo. Para nós, hoje, é o governo, é o Estado. A gente não tem mais rei, né? Graças a Deus, nós somos uma república. Para uns, não, mas para mim, pelo menos, é melhor. E dentro desse contexto, a gente entende que o rei pode ser substituído ali pelo governo, né? O que Pedro está falando para aqueles cristãos da época dele serve para nós com essa transposição, que está falando do Estado, de alguém que está comandando uma nação. E eu acho importante a gente fazer aqui um panorama histórico rápido sobre como foi a relação dos irmãos que vieram antes de nós, que estão ali com a gente nessa imagem, com o Estado no qual eles se submeteram. A igreja cristã, ela começa sob, na verdade, o domínio do Império Romano, como eu já acabei de falar. O Império Romano domina ali a Palestina, a região, a Judéia, né, naquela época, a região onde ficava Jerusalém, e dali saem os primeiros cristãos. Vocês sabem, Jesus escolheu 12, depois 70, e assim por diante, até começar a construir ali o que seria a igreja. E eles eram todos judeus a princípio. Isso é um reflexo claro. Se você pegar a Bíblia, só tem um escritor não judeu em todas as de Gênesis e Apocalipse, que é Lucas, que era antioqueno, era da Síria. Ele não era judeu, ele era um gentio. O resto, todos os outros livros são escritos por algum judeu, seja convertido ao cristianismo, seja do Antigo Testamento. E nesse contexto, de cara, os primeiros discípulos que estavam sob a opressão do Império Romano política começam a confundir Jesus com mais um libertador secular, mais um libertador temporal. Muitos deles, é muito comum, se você pegar os evangelhos e ler, vão entender que Jesus viria para libertar Israel de Roma. E o tempo todo o Senhor está ali mostrando para eles que não foi isso que ele veio fazer. Que a libertação que ele como Senhor traz é uma libertação muito maior do que uma libertação de um império temporal secular. Ele veio para nos libertar do pecado. Ele veio para que no mundo espiritual nós fôssemos libertos. Porque antes éramos escravos do pecado. Antes a fúria de Deus estava sobre nós. E ele veio nos libertar dessa fúria. De modo que a liberdade secular, política, humanamente falando, poderia acontecer ou não. Não era a prioridade de Jesus. Certa vez nos evangelhos ele é inclusive interrogado em relação à questão da moeda, né? Todos lembram desse texto, né? E perguntam para ele sobre dar impostos a César, que é o título do imperador romano. Nenhum imperador romano chamava César, gente. Era o título que ele recebia, né? Por isso que sempre era César alguma coisa. E diante ali do poder que o imperador romano possuía, Jesus fala: dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele começa a ensinar o que recorrentemente os apóstolos vão ensinar depois.
que nós precisamos respeitar o poder do Estado. Porque seja mal ou seja bom, o Estado é uma escolha de Deus para poder punir, como Calvino dizia, ou abençoar uma certa região. E dentro desse contexto, os apóstolos começam a entender e aprender que o reino de Jesus é muito superior a um reino político, a um reino secular. Às custas de muita bronca, de muito ensino, de muito bater a cabeça, eles começam a aprender isso. E a igreja vai crescendo. Os apóstolos começam a morrer, a grande maioria perseguido por judeus ou pelo Império Romano, como mártires da igreja. E esse é um capítulo que eu recomendo muito que vocês estudem, porque faz muito bem para a nossa fé, para tirar a gente da zona de conforto, saber o quanto os nossos irmãos e irmãs sofreram ali no início do cristianismo, para que a gente pudesse ser discípulo de Jesus hoje. E aí entra a era dos pais da igreja, a igreja continua sendo perseguida. O imperador romano, os imperadores romanos, na verdade, não foram vários, começam com Nero, né, que é com ainda Paulo e Pedro vivos, ele é o que manda ambos morrerem, né, os dois. E começa a perseguição brutal do Império Romano ao nosso povo. Até que surge o imperador Constantino. Ele estava travando uma guerra com outro imperador em Roma e começa a perceber que o exército no qual ele tinha era cheio de cristãos. Diz a lenda, não se sabe se isso é real, se foi uma jogada política, mas também não interessa para nós aqui hoje, que Constantino sonha com o escudo do seu exército com uma cruz e uma voz dizendo para ele que ele derrotaria o outro aspirante a imperador, se tornaria imperador de Roma por causa dos cristãos. Jogada política ou não, é exatamente o que acontece. Ele derrota, os cristãos são fundamentais para isso, e ele baixa uma lei em todo o império que liberava qualquer um para ser cristão. A partir disso, as perseguições começam a acabar. Depois de Constantino, vem o imperador Teodósio, que muda, ele obriga a todos os membros do Império Romano a serem cristãos. E aí surge a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque agora o cristianismo não é uma questão de escolha, de toque no espírito, de transformação de vida. É uma questão de viver ou morrer, porque se você não é cristão, você vai ser perseguido. E a gente passa por milênios de domínio da igreja de forma política e com diversos problemas em relação a isso. A história vai contar. Alguns irmãos nossos e irmãs começam a se enojar com essa situação e vão criar monastérios no deserto, são os pais do deserto, tão importantes para nós que pertencemos ao Sara em relação à espiritualidade. Eles não queriam se corromper com o poder secular e se afastam completamente de tudo, se isolam, até que o Senhor começa a usar os reformadores no século XVI. Vocês conhecem a história, né? O mês que vem vai ser o mês de falar mais sobre isso, como todo ano. E Deus usa Martinho Lutero para, primeiro ele, né, e depois vários outros, como João Calvino, que é um homem bem importante para a nossa teologia. E aí o Senhor começa a mostrar de novo o erro brutal que é a igreja se aliar com o poder secular. E a importância profética que a igreja tem de ser a consciência do Estado e não sua grande parceira ministerial. E pensando nisso, os cristãos nunca mais, salvo alguns espasmos, né, começam a se conectar com o poder temporal, o secular, o político, de uma forma mais agressiva. Porque a gente começa a entender que nós estamos aqui para ser a consciência desse Estado, que a esfera que Deus atua na igreja,
que é uma esfera espiritual, é diferente da esfera que Deus atua na política. Hoje, né, aqui chegando a 2022, nessa pequena viagem no tempo aqui, a gente crê mais no contrário, a maioria de nós, né? Que o cristão não deve se meter com a política. O que também é um erro, é uma outra face da moeda, um outro exagero de pensar, né? Mas o fato é que nós, como discípulos de Jesus, se isso é a coisa mais importante da nossa vida, não fomos chamados de fato para governar nessa terra. Também não fomos chamados para apoiar pautas que são anti-evangélicas, para não bater só num lado, né? Nós fomos chamados para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus, para expor a palavra de Deus para aqueles que são cativos de Satanás ainda nesse mundo e discipular os nossos irmãos que ainda têm o que crescer na fé. Nós fomos chamados para entender que há uma política que brota do Evangelho. E essa política é o seguinte: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. A grande perseguição do Império Romano começa na vida dos discípulos quando eles declaram que Jesus Cristo é o Kyrios. E Kyrios é uma palavra grega que significa Senhor de todas as coisas, que só era atrelada ao imperador romano naquela época. E esse é um motivo legal, porque o povo romano, Rafael sabe disso que faz direito, é completamente baseado em leis. As leis que temos hoje vêm de lá, né? E o aparato legal para que eles comecem a perseguir os cristãos é essa declaração: Jesus, e não César, é o Senhor de todas as coisas. Por isso, perderam a cabeça, foram crucificados, perderam suas vidas, seus parentes, sua família, seus irmãos. Por isso iam para o Coliseu de Roma e eram mortos, dilacerados por leões e outros tipos de feras, e morriam sorrindo e adorando ao Deus Altíssimo. Porque a declaração com a alma de que Jesus é o Senhor é tão superior a todas as coisas que existem, que mesmo aquela dor temporária de ter um membro comido por um leão não se compara ao sentimento, à alegria, ao preenchimento que o Espírito Santo trazia sobre a vida deles ao declarar que Jesus é o Senhor e não apostatar da sua fé até que isso custe a própria vida. É esse povo que a gente faz parte. E quando a gente pensa que a gente faz parte desse povo, a gente não pode querer menos do que isso para a nossa vida. A gente não pode ficar com medo do Bolsonaro ou do PT serem eleitos, porque a igreja enfrentou o Nero, que pegava os nossos irmãos e botava fogo e virava a tochas vivas na cidade de Roma. Porque a igreja enfrentou Hitler, que destroçava diversas etnias, inclusive os judeus, lá na Segunda Guerra Mundial. Porque a igreja já enfrentou nós, o povo de Deus, sacerdócio santo, como Pedro fala no texto que a gente leu, enfrentou os homens mais cruéis que se sentaram no trono do governo e do Estado. Então por que a gente vive com medo do que pode vir a acontecer no Brasil? Por que esse apego tão grande com o que pode vir a acontecer no ambiente político? Se o nosso coração e a nossa alma precisam estar ancorados numa única coisa: Jesus Cristo é o Senhor. E não nenhum presidente da República, e não nenhum governador do Estado, e não nenhum prefeito de nenhuma cidade, mas Jesus Cristo é o Senhor. E se a gente crê que até mesmo um fio de cabelo nosso ele sabe contado que vai cair, quanto mais algo tão importante quanto quem vai governar sobre nós aqui nesse mundo. E
caminhando aqui, você pode estar se perguntando, então até onde eu devo ser obediente a esse Estado? Qual é o limite disso? Joyce, passa para a gente Atos 5:29, por favor. Nós devemos ser sujeitos, porém não cegamente, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E esse é o texto que a Joyce vai passar para a gente. Vamos ler juntos? Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade. Nas versões Almeida, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. O mesmo apóstolo Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, acredito que ninguém conteste quem Pedro é, né? Os católicos têm até aquela ideia de que ele tem a chave do céu lá, está lá na portaria recebendo a galera. Um dos homens mais importantes do reino de Deus disparado, que nos ensina a sermos submissos ao governo ou ao rei, no caso como está o texto. Ele nos ensina isso aqui também. Mas vale obedecer a Deus do que aos homens. Nós vivemos debaixo de governos temporários que deveriam representar o Senhor aqui na Terra. E nós, nossa teologia abarca que sim, o Estado é um braço de Deus sobre a Terra também. Assim como a igreja é outro, o Estado também é. Nós cremos que toda autoridade é constituída por Deus. A gente leu esse texto lá no início do culto, Romanos 13, de 1-2. O apóstolo Paulo fala isso também. E que, via de regra, a nossa função é obedecer a Deus. Os apóstolos constantemente nos ensinam a viver em paz, a viver de forma submissa, assim, às autoridades. Porém, tem uma questão fundamental na Bíblia, cuja grande base para isso que eu vou falar agora é esse texto aí, Atos 5:29. Nenhuma autoridade está autorizada pelo Deus Altíssimo, que é o Senhor do Estado, a nos induzir a pecar. Em outras palavras, quando algum tipo de líder te ordenar a não obedecer a Deus, ele está em pecado e nós podemos simplesmente desobedecer. Tanto os que conduzem um governo quanto os que estão debaixo da sua autoridade irão prestar contas ao Senhor no grande dia. Portanto, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. O contexto desse texto é que o Sinédrio, aqueles que governavam ali Jerusalém, ordenou a Pedro e João e os outros apóstolos a pararem de pregar o Evangelho. E a resposta deles é: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Ao mesmo tempo que essa frase não é uma desculpa para você sonegar imposto, ou para você, sei lá, roubar um produto do mercado, porque também é uma lei que abarca isso, ou assassinar alguém. Essa frase, ela tem que ser colocada em posto, em condição, quando a ordem do Estado é que a gente pare de adorar ao nosso Deus e de proclamar o seu Evangelho. Aí, mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se a ordem dos seus superiores não for contra você viver o Evangelho, a regra é que a gente obedeça. Mas se for, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. O poder é um dos aspectos mais difíceis de se lidar. Ele corrompe, ele atrai, ele te faz se sentir um Deus. O livro de Atos conta lá a história de Herodes, né? Que foi comido por vermes porque recebeu a adoração que só Deus pode receber. Por isso que dentro da igreja cristã, a maioria delas é como a nossa, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que divide o poder sobre determinado povo entre várias pessoas, né? O governo conciliar, como a gente chama.
que não é o único bíblico, mas para mim é o mais bíblico, é o melhor. Porque quando você divide o poder, é mais tranquilo, mais sábio, mais possível que várias pessoas que detêm o poder ali governem com mais sabedoria, de forma mais bíblica, de forma mais aceitável a Jesus. A base disso está lá em Êxodo, quando Jetro, o sogro de Moisés, aconselha que ele dividisse o Espírito Santo com mais 70 homens para cuidar daquele povo e não fazer isso sozinho. Porque além de ser massivo, além de ser castigante para quem exerce o poder, a chance de você se corromper é muito grande. Eu não estou defendendo aqui o governo da nossa igreja puxando sardinha não, porque realmente eu acredito que quanto mais você divide o poder sobre determinada região, determinado povo, mais sábio isso é aqui. Porque esse poder pertence a Jesus. E nenhum de nós é capaz de segurar esse poder da mesma forma que ele faz. Então, dividindo fica melhor. Porém, mesmo essa estrutura de divisão de poder pode cair em pecado. Que nação hoje você pode dizer que é uma nação que espelha ao Senhor? Nenhuma delas. E a maioria das nações da Terra são democracias liberais. Sabe o que isso quer dizer? Não há um único poder que governa aquela nação. O nosso país, por exemplo, tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos lembrar lá na escola da tia Teteia, que a gente aprendeu isso. Os 3 poderes governam entre si e nenhum é superior ao outro. A gente vê hoje isso não acontecer, né? Um poder querer mandar mais que o outro, mas isso é outra conversa. Mas na teoria é assim que o nosso país está sendo governado, com esse tripé: legislativo, judiciário e executivo. E dentro desse contexto, ainda que você divida o poder para milhares de homens, se eles estão corrompidos pelo pecado, o pecado vai prevalecer. Porque não é a estrutura que comanda de forma bíblica um povo, mas é o quanto os governantes daquele povo se dobram diante de Jesus. Um dos meus textos favoritos da Bíblia é Atos 13, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, quando os líderes daquela igreja ali em Antioquia, mesmo estando tudo bem com a igreja, continuavam orando ao Senhor, até que o Espírito Santo toca neles e os manda enviar Barnabé e Paulo para as viagens missionárias em outras nações. Se você exerce um papel de líder, se você é casado, você já exerce, porque o pai e a mãe são as autoridades de uma casa, o marido e a esposa. E o marido ainda mais, porque a palavra de Deus diz que nós somos a cabeça da mulher e Jesus é a cabeça do homem. A única receita de você ser bem sucedido, seja na família, seja na igreja, seja no Estado, é se dobrar diante de Jesus e fazer a vontade dele e não a sua. E aplicar a teologia que você produz caminhando com o Senhor para o seu povo e não para você mesmo. É a única forma. E não importa a estrutura de governo que você colocar, se quem a exerce não faz isso, a coisa não vai dar certo. O pecado vai prevalecer. E é isso que a gente vê hoje em dia. Hoje, frequentemente, nós temos que escolher entre 2 males. Mas há um conselho de um grande homem de Deus do século XIX, chamado Charles Spurgeon, que dizia o seguinte: entre 2 males, não escolha nenhum. A nossa escolha sempre deve ser Deus. Sempre. Quando o nosso coração se dobra a um governante terreno, isso vira uma espécie de idolatria. Na hora que esse governante te ordenar a fazer alguma coisa que é desobedecer a Deus, você vai ceder.
Ainda que a sua mente diga que não vou. Tipo, Pedro, eu não vou te negar, Jesus. Você vai fazer isso. Porque o nosso coração, a nossa mente, a nossa devoção, a nossa submissão, a nossa adoração tem que estar sempre apontadas para Jesus. E aqui, a liderança dessa igreja nunca vai dizer com quem você deve votar e quem você não deve votar. O que eu estou dizendo é, aponte para Jesus. Não importa quem você vai votar, faça isso porque o Senhor tocou no seu coração. Não porque você viu algum influencer do YouTuber te ordenar a votar em alguém. Não porque você viu algum jornal te induzindo a votar em alguém. Não porque algum amigo seu falou sobre um candidato legal e você escolheu por causa disso. Mas porque você dobrou o seu joelho, orou ao Senhor e entendeu por parte do seu relacionamento com o Espírito Santo o que você deveria fazer lá no dia 2 de outubro, no escurinho da urna, como dizem do Emílio Surita do Pânico, onde ninguém vai ver quem você vai votar. Até isso precisa ser fruto da nossa vida com Deus. Porque se não for, a nossa consciência nunca vai estar em paz. Porque se não for, nós não estamos fazendo a vontade de Deus na hora de votar e na hora de exercer o que nos cabe nessa questão política. Caminhando aqui, irmãos, para a gente encerrar, o Senhor Jesus abriu mão da sua glória, se encarnou e viveu entre os seres humanos como um de nós. Nós sabemos disso. Ele pregou o Evangelho, ele curou os enfermos, libertou os cativos, foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ascendeu aos céus, de onde ele, o soberano dos reis da terra, esse é um dos títulos que o livro de Apocalipse dá a Jesus. Preste atenção, o soberano dos reis da terra. Não importa quão poderoso é um governo na história, ele está debaixo da soberania de Jesus Cristo. Reina sobre todo o universo, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos e buscar a nós, sua amada igreja, o povo de Deus. Este mesmo Jesus, quando nos alcança em sua maravilhosa graça, nos torna seus discípulos. E por sermos seus discípulos, somos também feitos filhos do Pai Celeste. Nossa nação passa a ser a Nova Jerusalém, a cidade celestial, a cidade de Deus vivo. A terra onde nascemos ou vivemos tem o seu sentido ressignificado. Passa a ser agora o nosso campo missionário, o lugar onde nós temos que pregar o Evangelho. Nossa responsabilidade maior é de adorar o Deus Trino e pregar o Evangelho do Senhor Jesus nos 4 cantos da terra até que Ele venha. Nossa política é: Jesus Cristo é o Senhor. E ainda que sejamos orientados a obedecer às autoridades terrenas, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Vamos repetir? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mais uma vez. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Qual é a nossa política? Jesus Cristo é o quê? Jesus Cristo é o quê? Sim. Amém. Essa é a nossa política. É com isso na mente que a gente tem que ir no dia 2 de outubro e votar. É com isso na mente que a gente precisa refletir sobre política nesse mundo. É com isso na mente que você precisa acordar, dormir, almoçar, jantar, tomar café, se relacionar com seu cônjuge, com seus amigos, com a sua família, com seus colegas de trabalho. Jesus Cristo é o Senhor e mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Vou deixar um desafio, como sempre, pedir para a Jorge passar para a gente, ali também. Nessa semana, ore ao Senhor e peça para que o Espírito Santo te guie na leitura das Escrituras, para que você entenda
que a única política do reino de Deus é Jesus Cristo é o Senhor. Não escolha seu voto sem antes orar, conversar com Deus, ou com algum irmão ou irmã mais maduro na fé, ou com o nosso pastor. Ou com nossos presbíteros também, evidentemente. Não se deixe manipular pela imprensa ou por qualquer tipo de influência. Busque a Deus antes de escolher o seu voto. Porque Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Chamar o ministério de louvor aqui.